Hoje é dor de cabeça. Cefaleia. Não é a pior cefaleia do mundo. Vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar de cefaleia. Dor de cabeça. Tudo bem? O sintoma mais comum da humanidade, em que 100% da humanidade irá experimentar algum episódio de dor de cabeça na vida. Já teve dor de cabeça? Ó, então praticamente todas as pessoas irão experimentar algum episódio de dor de cabeça na vida. Tudo bem? O que é dor, pessoal? Quando que a gente sente dor? Quando você acha que o ser humano ele tem que sentir dor? Sempre? Quando tem alguma coisa errada. Então, geralmente o ser humano ele vai sentir dor por dois motivos. Ou tem uma lesão orgânica, lesou os tecidos, tem alguma lesão orgânica, ele vai sentir dor. Tudo bem? Ou ocorre também por distensão ou inflamação. Vai sentir dor. Geralmente são os dois motivos. Distensão de víscera oca, vai sentir dor. Inflamação também vai sentir dor. Tudo bem? A dor que dói. Não é aquela dor sentimental não, viu, Manuel? A dor. Então, hoje, grande parte da nossa aula, a gente vai estar falando de dor que acontece. Por que acontece? A gente não sabe. Entendeu? Então, as cefaleias primárias, a gente vai ver que a gente não sabe qual que é o motivo da dor. Não tem lesão e não tem distensão de órgão-alvo. Tem inflamação? Aparentemente também não. E por que dói? Né? Por que dói? Então dói porque o paciente tem uma disfunção cerebral, tem uma disfunção cortical. A gente vai entender mais ou menos. Entendeu? Então a nossa cabeça aí, ela pode ser fonte de dor. Dentre as fontes de dor, a gente tem as fontes que são primárias. O que é uma cefaleia primária? Uma cefaleia primária, pessoal, é uma cefaleia que a gente não sabe a causa. Uma cefaleia primária, ninguém sabe a causa. Ela tem a dor que tem, ninguém sabe por que tem a dor. A cefaleia secundária, a dor de cabeça é sintoma de outra doença. Então, nesse caso, já tem lesão ou tem inflamação. Então, a cefaleia secundária é um sintoma de uma outra doença. A cefaleia primária, a gente não sabe por que o paciente tem dor. Então, a cefaleia secundária é um sintoma de outra doença. Uma sinusite pode ter dor de cabeça? Sim. Então, a sinusite é um sintoma, perdão, a cefaleia é um sintoma da sinusite. Então, a cefaleia é secundária. Tudo bem? Uma gripe pode ter dor de cabeça? Pode. Uma infecção de via aérea superior geralmente dá dor de cabeça. Então, é uma cefaleia secundária. Um trauma pode ter dor de cabeça? Sim. Então, tudo isso é cefaleia secundária. A cefaleia é sintoma de outra doença, que pode ser uma doença grave.
Tranquilo? A gente já falou que cefaleia súbita, pior cefaleia da vida, a gente tem que lembrar de quem? Hemorragia subaracnoideia. Na hemorragia subaracnoideia tem a cefaleia como sintoma marcante, só que é uma cefaleia secundária, gravíssima. Então é definida uma dor no segmento cefálico. Então, o nosso marco aqui na aula de hoje é a gente falar das cefaleias primárias. Uma cefaleia primária, pessoal, a dor é a própria doença. Então, a dor de cabeça é a própria doença. As características da dor de cabeça é que irão definir a doença. Então, existem vários tipos de cefaleia primária. Cada uma tem uma característica, tem uma estereotipia que vai definir a doença. Então tem um padrão recorrente e estereotipado. A cefaleia primária, ninguém morre de cefaleia primária, pessoal. Na cefaleia primária, elas podem ser graves no sentido de incapacitar o paciente, mas elas geralmente não causam óbito. Quem causa óbito são as cefaleias secundárias. Então, a cefaleia primária ela pode ser grave no sentido de incapacitar, né, de causar dor, mas não causar óbito. Quem causa óbito são as cefaleias secundárias. Então, a cefaleia, é importante a gente saber cefaleia. Cefaleia é o quarto motivo mais frequente em pronto-socorro. É o quarto motivo mais frequente em pronto-socorro. Então, a migrânia é a terceira causa de incapacidade no mundo. Tudo bem? Provavelmente só pede para depressão e para o AVC, como causa de incapacidade, de anos perdidos e dias perdidos por incapacidade. Então, a prevalência anual da migrânia, que é a enxaqueca, que a gente vai estudar hoje, é estimada em 15% no Brasil, muito mais comum nas mulheres, né? Ó, a prevalência das dores de cabeça, ela aumenta com a idade, não é isso? Então, a pessoa na vida adulta, a chance dela ter uma dor de cabeça é praticamente 100%. Na vida é 100%, essa estatística está errada, né? Se tem um ser humano que passa a vida inteira e nunca sentiu uma dor de cabeça, o sujeito é mentiroso. Isso aí foi, esses 4% aí foram os que mentiram, né? 4% é mentiroso. Porque é 100%, pessoal. Todo mundo vai ter dor de cabeça. As cefaleias primárias, a gente já falou, é a cefaleia que não tem causa. Então a dor de cabeça é a própria doença. A cefaleia secundária, a cefaleia é um sintoma de uma outra doença, que pode ser grave, inclusive. Ó, essa classificação aí, pessoal, eu quero que vocês entendam ela. Então, um dos nossos objetivos, durante o atendimento de um paciente com dor de cabeça, seja no pronto-socorro, seja no postinho, é se eu posso mandar esse paciente para casa. Então, a nossa dúvida é, se eu mandar esse paciente para casa, ele pode morrer em casa? Eu estou diante de uma cefaleia primária, que é pouco importante, como causa de óbito, ou eu estou diante de uma cefaleia que pode ser uma cefaleia secundária e esse paciente morrer em casa. É o que a gente vai definir aqui hoje. Quando que eu posso mandar o paciente para casa com segurança e quando eu não posso, eu tenho que investigar. Então, geralmente as cefaleias primárias, o paciente tem uma cefaleia estereotipada e recorrente. Já teve vários episódios desse tipo de dor de cabeça. A cefaleia primária tem essa marca.
Cefaleia primária vai para casa, medir que vai para casa. Agora, se for a cefaleia secundária, a depender da causa, pode ser grave. Eu não posso liberar o paciente. Então, classificação, os tipos de cefaleia. Existe a cefaleia aguda emergente. O que é uma cefaleia aguda? O que é uma dor aguda? Uma dor aguda é aquela que atinge sua intensidade máxima no primeiro minuto. É muito rápido. Então ela vai atingir sua velocidade máxima, a dor máxima do primeiro minuto. Já está na dor máxima. Tranquilo? Essa é uma cefaleia aguda. Ela é emergente porque ela surgiu. Não tinha antes, surgiu do nada. Emergente. Então, cefaleia aguda emergente. O que a gente tem que pensar? Hemorragia subaracnoideia, pessoal. Uma cefaleia que surge do nada, aguda, que atinge sua intensidade máxima no primeiro minuto e que surgiu, a gente tem que pensar em hemorragia subaracnoideia. Tranquilo? Então, esse tipo de dor de cabeça, a gente não pode mandar para casa. Cefaleia aguda emergente é igual à investigação. Agora, a cefaleia é aguda, mas ela é recorrente, já teve outros episódios. Geralmente, a gente está diante de uma cefaleia primária. Então, exemplos de cefaleia aguda que recorreram. Recorre ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. É uma cefaleia aguda. Ela é de forte intensidade, só que o paciente já tem um histórico de outras crises anteriores. Mais comum aqui, a gente está diante de uma cefaleia primária, como a enxaqueca, a migrânia ou a cefaleia em salvas. Cefaleia crônica progressiva. O que é uma cefaleia crônica, pessoal? A gente fala que o paciente tem uma cefaleia crônica se em um mês ele teve mais do que 15 dias de dor de cabeça. Então ele teve mais de metade do mês com dor de cabeça. Então, passou mais da metade do mês com dor de cabeça, a gente diz que essa cefaleia é crônica. Tranquilo? A cefaleia crônica, mais do que 15 dias de dor de cabeça no mês. Isso é uma cefaleia crônica. Se ela é progressiva, o que é progressivo? Vai aumentando. Então, ao longo dos dias, a cefaleia, a intensidade vai aumentando. Então, cefaleia que aumenta de intensidade ao longo dos dias, cefaleia progressiva. Toda cefaleia progressiva, a gente tem que investigar. Tranquilo? Porque a gente pode estar diante de um tumor cerebral ou de um hematoma intracraniano. O tumor ele vai crescendo, vai aumentando a pressão intracraniana e a dor de cabeça vai aumentando. Tranquilo? Ó, as estruturas que doem no crânio, pessoal, são bem poucas. Geralmente é o couro cabeludo e a dura mater. Dói no crânio. Mostra o nomeado desse dói. Hã? Então, a dura mater e o couro cabeludo, as estruturas extracranianas são as estruturas que doem, pessoal. O nosso cérebro não tem receptor para dor, entendeu? Quando vocês vê lá a reportagem, o paciente fez a cirurgia abortada. Nossa, você pode focar o cérebro à vontade, não dói, não tem receptor para dor, não é? Você tem aquele filme, qual é o nome daquele filme? Hannibal, né? Que ele corta o sujeito lá sentado na mesa, ele coloca um pedacinho do cérebro e frito, né? Come, tá certo? Não sente dor não, pessoal. Vai sentir dor na pele, no couro cabeludo e na dura mater, que dói.
Tá certo? Então, cirurgia acordada, geralmente a gente anestesia o couro cabeludo e a dura bate, e mais nada. O paciente está acordado. Anestesia local. Então, o nosso cérebro ele não tem receptor para dor, mas as estruturas extracranianas dói. Cefaleia crônica não progressiva. Essa é a nossa dor de cabeça do dia a dia, né? Um dia está com dorzinha de cabeça, no outro dia está bom, no outro dia está com dor de cabeça de novo, tá certo? Só com a dor de cabeça que ela não progride. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que está pior, e a vida segue, tá certo? A cefaleia crônica. Por que a cefaleia crônica? Porque às vezes a gente tem mais de 15 dias de dor de cabeça, tá certo? Se a gente prestar bem atenção, é raro a gente passar um dia sem ter dor de cabeça, nem que seja uma dorzinha leve. Isso é bem raro, tá certo? Não sei, não lembro da época de estudante, mas geralmente quando a gente trabalha, mas passa, rapidinho passa. Passa uma água na cara, passa. Tranquilo? O principal exemplo da cefaleia crônica não progressiva é a cefaleia tensional. A cefaleia tensional é a cefaleia primária mais comum. Tá certo? A cefaleia primária mais comum é a cefaleia tensional. Já escreve aí. A cefaleia primária mais comum é a cefaleia tensional, que é essa cefaleia que a gente tem. Essa nossa cefaleia do dia a dia, quando a gente chegar em casa, a gente vai ter dor de cabeça. Por que a gente tem dor de cabeça? Porque a gente tensionou ao longo do dia toda a musculatura pericraniana. Então, no final do dia, costuma ter dor. É a cefaleia tensional. É uma cefaleia primária. A musculatura pericraniana. Tá certo? Então, o músculo da mastigação, ó, mastigando o dia inteiro. A visão, né? No final do dia, a gente vai ter a cefaleia tensional, que é a cefaleia primária mais comum. A cefaleia primária que mais vai no pronto-socorro não é a tensional, é a migrânia. Tranquilo? A cefaleia tensional que mais leva o paciente ao pronto-socorro é a migrânia ou enxaqueca. A migrânia. A cefaleia que mais leva o paciente ao pronto-socorro é a migrânia. A cefaleia primária mais comum é a tensional. Tranquilo? Ó, então tem esse livrinho aí de cefaleia, PDF grátis, você vai lá, baixa, Classificação Internacional das Cefaleias, terceira edição, pessoal. Lá tem praticamente quase todas as cefaleias. E acredite, existem mais de 100 tipos de cefaleia. Tudo bem, pessoal? Mais de 100 tipos. Então, existe o Tratado de Neurologia da Sociedade Brasileira de Neurologia. Metade do tratado é só cefaleia, pessoal. Eu já li o tratado uma vez. Metade era só cefaleia. Cara, só existe cefaleia nesse tratado. Entendeu? Mas e ainda era resumido. Nesse livrinho aí, vocês vão ver que ele tem quase 100 tipos de cefaleia. Qualquer coisa pode dar cefaleia, pessoal. Existe cefaleia quando vai dormir, cefaleia que acorda, cefaleia da atividade física, cefaleia do sexo. Tem todo tipo de cefaleia que você imaginar. Cefaleia do flamenguista. Então, isso, tudo bem? Então tá lá no livro, pessoal. Esse livro aí, muita cefaleia. Então vamos lá. Quadro clínico. O que a gente vai estudar hoje são as principais, tá certo? São as 90% das cefaleias.
90% das cefaleias elas vão ser resumidas em 3 tipos de cefaleia, basicamente. Então, quadro clínico da primeira cefaleia primária que a gente vai estudar. Olha lá, menininha, 14 anos, com cefaleia desde 6 anos. Quando menor, ela parava de brincar, chorava, às vezes vomitava, então ia deitar e dormia por 1 ou 2 horas. Então tinha dor de cabeça, tinha que parar a brincadeira. Vomitava, ia dormir. Tudo bem? Há 1 ano, provavelmente após a menstruação, ela começou a ter piora das crises. Passou a ter várias crises ao mês. A dor, ela tem essa seguinte característica: é uma dor hemicraniana, pega metade do crânio, hemicraniana, pulsátil, que pulsa, ou latejante, que pulsa, com a pulsatilidade das artérias, ela pulsa de moderada intensidade. O que significa moderada intensidade? O paciente tem que parar as suas atividades. Então, quem tem uma cefaleia de moderada intensidade não consegue tocar sua vida normal, tem que parar. Uma cefaleia de leve intensidade, a gente não está nem aí, está por lá. Acompanhada de fotofobia. O que é fotofobia? A luz piora a dor. Então, prefere o escurinho. Osmofobia. O que é osmofobia? Hã? Não. É o quê? É. Isso. Hã? Não. É o cheiro, pessoal. Então é o aumento da sensibilidade ao odor. Entendeu? Fulano, não põe aquele perfume que dá dor de cabeça. Tá certo? Então o namorado não pode nem passar um perfume, já logo dá dor de cabeça. Esse namoro não vai pra frente. Então é hipersensibilidades a odor, a certos odores. Piora a dor de cabeça. Náuseas, sem tratamento nenhum, sem tomar nenhum remédio, a dor de cabeça, ela ia embora com 24 horas. Então qual é o diagnóstico aí? Migrânia. Hã? Migrânia ou enxaqueca? Mesma coisa, né? Migrânia. É igual a enxaqueca. Migrânia é igual a enxaqueca. O termo mais correto, pessoal, é migrânia mesmo. Tá certo? É um termo que vocês vão ver em livro, é migrânia. Enxaqueca é a mesma coisa que migrânia, só que ela derivou do árabe. Aí foi a portuguesada. Aí a gente chama de enxaqueca. É a mesma coisa. Hã? Então, migrânia é o termo correto, é o termo médico. Então, vocês vão achar lá no livro, qualquer livro. Enxaqueca é uma palavra que significa migrânia, só que ela derivou do árabe. Tá certo? Eu estou inventando isso não, é verdade. Sempre que eu escuto alguma coisa que às vezes algo me incomoda muito, aí eu vou pesquisar. Tá certo? É enxaqueca, ela derivou do árabe. Mas é um termo também correto. O termo do árabe significa rachar ao meio. Ó, então vamos lá, pessoal. Então isso aí é uma migrânia. Então migrânia
É uma cefaleia primária estereotipada. Ela tem essas características de ser uma cefaleia unilateral, hemicraniana. Então a dor é hemicraniana, geralmente só pega um lado, pulsátil, coraçãozinho batendo na cabeça. Pode ter náuseas ou vômito, fono e fotofobia. Então a gente vai ver que existem critérios diagnósticos. Tudo bem? Então, migrânia é a cefaleia primária que mais leva ao pronto-socorro. A cefaleia primária mais comum é a tensional, será o nosso próximo tema. Então, a enxaqueca é uma doença da mulher, entendeu? Então, a enxaqueca é um padrão hormonal. Qual que é o hormônio que piora a enxaqueca? Estrogênio. Mas não é o hormônio em si, pessoal, são as flutuações hormonais. Tudo bem? Enxaqueca, migrânia, não gosta de flutuação. Então, por isso que é muito mais comum na mulher, porque a mulher passa por essas flutuações hormonais. Tudo bem? O hormônio que está relacionado é o estrogênio. Então, pacientes que têm enxaqueca não podem tomar anticoncepcionais à base de estrogênio, pode piorar a enxaqueca. Tudo bem? Daí a importância de a gente saber esse padrão hormonal. Ó, na infância, na primeira infânciazinha lá, os homens costumam ter mais enxaqueca que as meninas. Mas aí, ó, é só as meninas menstruarem que começam a ganhar em muito dos homens. Essas bolinhas azulzinhas aí são os meninos. Então lá nos primeiros anos de vida, principalmente nos primeiros 5 anos de vida, é mais comum um homem. Depois, quando a menina menstrua, começa a ter muitos casos na mulher. Dispara. Tudo bem? E a migrânia, pessoal, ela pega população economicamente ativa. Por isso é um problema de saúde e também um problema econômico. O paciente que tem migrânia, ele vai afastar do trabalho. O paciente que tem migrânia, quando tem a crise, não consegue trabalhar. Tudo bem? Então, empresa que é séria, ela tem busca dos migranosos. Então, os colaboradores, os trabalhadores migranosos que têm migrânia, essa empresa tem que ficar de olho. Senão, vai perder muitos dias trabalhados. Tranquilo? Porque pega principalmente população econômica ativa. Como é uma doença hormonal, após a menopausa, pode curar. Tudo bem? Então, alguém tem enxaqueca aqui? Entrar na menopausa vai curar. Tudo bem? Então pode curar, não é garantia. Tudo bem? Só que pode curar ou pode melhorar muito. Então, enxaqueca, migrânia é comum, pessoal. Pode atingir 20% da população. Quais são os critérios diagnósticos? Tem que ter pelo menos 5 crises. Tem que ser recorrente. Tem que ter pelo menos 5 crises. Com duração de 4 horas a 3 dias. Então, uma crise de migrânia, ela pode durar de 4 horas a 3 dias. Essa é a duração. Independente do que tu fizer, ela tem que passar após 72 horas. Tudo bem? Porque a duração da migrânia é de 4 horas a 72 horas. Tudo bem?
Então, independente de tu fizer, ela tem que durar isso aí. Se passar isso aí, tem alguma coisa errada. Então, essa é a duração. Característica da dor. Tem que ter duas dessas características. Pelo menos duas. A dor tem que ser unilateral ou pulsátil ou de moderada a forte intensidade. A gente tem que entender que o paciente que tem uma dor de moderada a forte intensidade é aquela dor que atrapalha o sujeito, ele tem que parar, ele não continua em suas atividades de vida diária. Tranquilo? Moderada a forte intensidade e é agravada por esforço físico. Então, atividade física piora a dor. Vai subir escada, piora a dor de cabeça, tem que parar. Tranquilo? Ninguém tem enxaqueca que está lá na academia. Não existe isso. Isso não é enxaqueca. Crise de enxaqueca tem que parar, porque a atividade física piora a dor. Tem que ter dois desses. Ou associado a pelo menos um dos seguintes. Associados a pelo menos um dos seguintes. Ou o paciente ele tem náuseas ou vômito. Náuseas ou vômitos. Ou preposição excludente. Ou uma coisa ou outra. Precisa das duas? Não. Se tem uma coisa, não precisa da outra. Pode ter as duas? Pode. Tudo bem? Então, se tem náusea, já preenche esse último critério, esse ponto 3 ali? Preenche. Se tem vômito, também já preenche. Tudo bem? Mas se não tem náusea, se não tem vômito, esse paciente ele precisa ter fono e fotofobia. E preposição, artigo aí, ele é adição. Precisa ter foto associado a fono. Se tem só fono, fecha critério? Não. Tudo bem? Fonofobia e fotofobia obrigatoriamente tem que estar junto para fechar critério. Tudo bem? Então o que mais o pessoal erra em prova é isso aí. Porque coloca lá uma fonofobia, pega o coeficiente enxaqueca, não fechou o critério. Né? Tu entendeu, Paulinha? Gabriela. Parecida com o primeiro ano. Tudo bem? Esses são os critérios. Número de crises, pelo menos 5 crises. Sintomas, pelo menos 2. Hemicrania, pulsátil, moderada a forte intensidade, que piora a atividade física. Associada a pelo menos um desses. Náuseas ou vômito, fono e fotofobia. Essa sim, pode ser a qualquer momento da vida. Pode ser a qualquer momento da vida. Tranquilo? Tem consideração de cura? Tem o quê? 10 anos aí. Tem o quê? Cura, 10 anos sem virou o termo. Cefaleias primárias, pessoal, em tese, a gente não garante cura para a vida inteira, companheira. Tranquilo? Então uma crise de enxaqueca, quem tem enxaqueca, pessoal, pode ter algumas manifestações que precedem a crise de enxaqueca ou pós-crise, tá certo? Então existem alterações antes da crise, existem alterações pós-crise.
Quais são essas alterações que podem anteceder a crise? A gente já falou que a crise de dor, ela pode durar até 3 dias. Foi isso? 3 dias. Antes do paciente ter a dor, ele pode ter sinais e sintomas de pródromos, que são geralmente 2 dias. Então, 2 dias antes da crise, ele pode ter pródromos. O que são pródromos? São sintomas inespecíficos. Tá certo? É o paciente que fica um pouco mais irritado, fica estressado, queixa de insônia, problema de memória. Então são sintomas inespecíficos. São os pródromos. Antes da crise. Pode ter um pequeno intervalo de aura, que a gente vai falar, e depois da crise, ele tem o pós-dromo. Tá certo? O que é o pós-dromo? É como se fosse uma ressaca pós-crise. Então, geralmente, o paciente que teve a crise, ele demora um tempo para voltar ao normal. Ele fica ali na ressaca, tá certo? Lentificado, também com problema de memória. É muito parecido com o pródromo. O pós-dromo é como se fosse a ressaca. Não é obrigatório ter isso aí, pessoal, mas geralmente tem após uma crise grave de enxaqueca. Então, numa crise grave, pessoal, geralmente o paciente fica ali uma semana que ele não está no normal dele. Tá certo? Então fica lá uma semana que não é o normal. 2 dias antes fica meio estressado, fadiga. Aí tem 3 dias de crise, tudo bem? E 2 dias após fica na ressaca. Então depois, no mínimo aí 5 dias é que ele está normal. Essa é a migrânia. Essa é a migrânia. Tudo bem? Ó, só pra gente ticar, o que aquela menininha tinha lá, ó, ela parava de brincar, significa moderada a forte intensidade, tá certo? É um dos critérios. Vomitava. Então, hemicrania pulsátil, já fechou o critério de sintomas. Então, lá ainda está falando que ela parava de brincar. Náuseas, vomitava, também já fechou aquele terceiro critério. Então, aqui a gente não tem dúvida que é uma enxaqueca. Tudo bem? É uma migrânia, que é a resposta lá. Então, existem vários tipos de migrânia, pessoal. Tá certo? Existem muitos e muitos tipos de migrânia. Na realidade, qualquer coisa pode ser migrânia. Termo geral, qualquer coisa pode ser migrânia. Qualquer coisa que tu sentir pode ser uma migrânia, acredite em mim, tá certo? Isso aí está resumido. Então existem muitos tipos de migrânia. A migrânia sem aura é a clássica. Então 70% dos pacientes que têm migrânia, elas têm migrânia sem aura, que é a migrânia clássica, conhecida como migrânia clássica, que é a migrânia sem aura. A gente vai já saber o que é essa aura. A vizinha aura, né? Então, a vizinha aura. 25% das migrânias, elas podem ter aura. A migrânia com aura costuma ter pior prognóstico. É uma migrânia mais difícil de tratar. Tudo bem? E existem, pessoal, infinitas auras. A gente vai ver que a aura é qualquer manifestação cortical. Então,
qualquer manifestação cortical pode ser uma aura. Então as mais comuns, as auras mais comuns são as auras visuais. A gente vai ver as mais comuns. Mas existe, pessoal, inúmeras auras. Então existe a aura migrânia retiniana. O que é a migrânia retiniana? É o paciente que antes de uma crise de enxaqueca fica cego. Já pensou? Essa é bem legal. Do nada tu fica cego. Tá certo? Então o que é isso aí? É uma migrânia com aura. Só que a aura é uma aura retiniana. O paciente perde a função da retina. Pode ser cegueira em um olho ou pode ser cegueira bilateral. Tá certo? Para ser aura, pessoal, tem que ser um negócio constante, recorrente. Então, se antes da dor de cabeça, sempre antes da migrânia, da crise de enxaqueca, ele fica cego, essa é uma migrânia retiniana. Tudo bem? Existe a migrânia que o paciente fica hemiplégico, que aí é quase impossível no primeiro evento a gente fazer diagnóstico, porque a gente vai pensar no acidente vascular encefálico. Então, do nada, o paciente fica hemiplégico, perde a força de todo o hemicorpo e depois tem a crise de enxaqueca. Tudo bem? A aura, pessoal, ela é provisória. Com até 1 hora o paciente melhora. Não é só 1 horazinha de aura. Se em toda enxaqueca o paciente fica plégico, essa é a enxaqueca hemiplégica, que pode ser esporádica e pode ser familiar. Entendeu? Na migrânia hemiplégica familiar, todos os parentes de primeiro grau têm. Até o cachorrinho fica lá hemiplégico. Então, enxaqueca, esse tipo de aura, né, hemiplégica familiar, todos os parentes de primeiro grau têm a enxaqueca hemiplégica. Tudo bem? Então existem muitos tipos de aura, pessoal. Tem a aura que o paciente tem vômitos cíclicos, que é comum na criança. Do nada começa a vomitar. Vomita, 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 tem a crise de enxaqueca. Depois melhora. Entendeu? Então a aura pode ser qualquer manifestação cerebral. Tudo bem? Como o cérebro pode dar qualquer coisa pode ser aura. Só vai ser aura se resolver com até 60 minutos e geralmente vai preceder a crise de enxaqueca. Geralmente. Tudo bem? Porque existe até uma tal de migrânia que não tem crise, só tem a aura. Aí é para acabar o ser humano, né? Não tem a crise, só tem as auras. Tudo bem? Tem o quê? Tem. Se a aura ela é persistente, então migrânia com aura persistente, aí é um problema. Tudo bem? A aura persistente pode provocar lesão no cérebro. Tranquilo? Inclusive, ter um risco aumentado para ter acidente vascular encefálico. A enxaqueca geralmente não tem nenhum problema. Se for enxaqueca com aura e essa aura for persistente, realmente existe esse risco um pouco mais elevado de a gente ter um acidente vascular encefálico. Tudo bem? A enxaqueca pode dar qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser enxaqueca. Ó, terceiro caso clínico. Mulher, 37 anos, cefaleia desde os 23 anos. Em 20% das suas crises, apresentava alterações visuais que precedia a dor em 30 minutos. 30 minutos antes de ter a crise, ela tinha alterações visuais. Essas alterações visuais eram pontos brilhantes no hemicampo direito, com duração de 20 minutos. Então, a hora é até 60 minutos.
Olha o que é que ela tinha depois: dor pulsátil, unilateral, forte intensidade. Tinha crise de enxaqueca. O que ela tinha aí? Várias das características abaixo estão presentes nos critérios diagnósticos de aura. Duração de até 60 minutos. Não pode passar de 60 minutos. Também tem data e hora para acabar. Aura persistente, a gente tem que investigar. Então, migrânia, a gente investiga? Não. Geralmente a gente vai investigar na primeira crise, porque vai abrir uma cefaleia súbita recorrente. Pode ser uma migrânia, a gente vai investigar. Mas geralmente depois o paciente a gente vai fazer o diagnóstico de migrânia e não precisa mais fazer exame. Tranquilo? Só se a aura for persistente. Se a aura for persistente, a gente tem que investigar. O que é a aura? Já falei, a aura, pessoal, é qualquer manifestação do cérebro. Alteração visual, manifestação sensitiva, de linguagem, do tronco encefálico, retiniana ou motora. Qualquer função cortical pode ser uma aura. Duração de 5 a 60 minutos. Geralmente ela antecede as dores de cabeça, mas pode continuar ou aparecer junto com a crise e raramente pode aparecer depois da crise. Tá certo? Enxaqueca, tudo pode. Certo? Em medicina tudo pode, imagina enxaqueca. Tem que ser repetida. Tem que ser um fenômeno repetido. Tudo bem? Então a aura, pessoal, um aviso. Você vai ter a crise de enxaqueca. Cuida. Jesus mandando a mensagem. Porque se a gente tratar na aura, tem melhor resposta para o controle da crise. A crise de dor. Professor, quando a aura existe dor de cabeça, ela vai ficar o tempo todo? Não, só 60 minutos. Só sempre, só Isso. sempre. Geralmente ela antecede. Então tem a aura, acaba a aura, depois que vem a crise de dor de cabeça. Mas ela pode aparecer junto com a crise de dor de cabeça. Mas aí dura só 60 minutos também. Duração tem que ser 60 minutos. Tá certo? Vocês têm que colocar na cabeça que vocês veem. Tudo bem? O que fugir disso aí? Pode fugir? Pode. Quem tem aura, sempre tem aura. Não são todas as crises que tem aura. Tá certo? Mas o paciente vai ter boa parte, 25% das crises com aura. Então a aura ela tende a ser frequente. Não é sempre, mas tende a ser frequente. Pode ter duas aulas, tá? Pode ter duas aulas nessa crise. Não. Tem uma parada. Se tu me pergunta aqui, pode, né? Mas que é comum, deve ser bem comum. Pessoal, o que é a aura? Geralmente, 90% da aura são sintomas visuais. Então são sintomas visuais. Ela tem um padrão. Geralmente a aura visual, ela começa pequenininha, ó, como é aquele A, aí vai aumentando até sumir do campo visual. Então o negocinho começa pequeno e vai aumentando até sumir do campo visual. E geralmente a aura, pessoal, ele tem esse padrão aí que a gente chama padrão de fortificação. É como se estivesse construindo um muro na frente do paciente. Do nada começa a aparecer um muro. Esse muro ele vai crescendo, vai aumentando até sumir do campo visual. Por isso que a gente chama que é o padrão de fortificação, como se estivesse construindo um forte, um muro. Tudo bem? Então existem vários tipos de aura. Então todas as auras que vocês vão ver aqui, ó, são auras que foram desenhadas por pacientes que têm migrânia com aura. Esse paciente aqui, ele tem, parece um monte de corzinha, né? Pontos
escuros e cores e desfoca o campo visual. Tudo bem, pessoal? São auras. Ah, você tem essa aí. Só estudar que é ponto preto. Quantos por cento com aula? Para alimentar essa questão. 25% das migrâneas podem ter aura. Então esse tipo de aura aí é um escotoma central. Tá certo? Do nada você parou para estudar ponto preto. Tá certo? Pode ser uma aura. Tem que vir a dor de cabeça na sequência. Tudo bem? Ó, hemianopsia com escotomas cintilantes. Então era hemianopsia, metade da visão ficou escura e começou a brilhar. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Também tem que ser Pode ter manifestações antes da crise, que é bem mais raro, né? Mais comum na enxaqueca. Ó, isso aqui é a aura. Então tudo é aura. O padrão mais comum é esse aí, ó. Começa a formar um forte, com esse padrão de fortificação. Começa a formar um forte. Vai aumentando até sumir do campo visual. É bom para ser pintor, né? Porque aí você faz altas pinturas. Na aula tu vai lá e pinta. Pintura. Existe a aura sensitiva. Então tem paciente que tem aura que é como se fosse um formigamento ou uma sensação gelada, que vai do distal para o proximal. Tudo bem? Então esse padrão que vai do distal, começa aqui dos dedos, vai aumentando, quando chega no braço inteiro, acaba a aura. Esse é um padrão de aura sensitiva, que a gente chama padrão jacksoniano. Tudo bem? Padrão jacksoniano. Ó, existe um tipo de aura que é conhecida como Alice, a síndrome de Alice no País das Maravilhas, né? O desenho assistiu, não assistiu? Então, existe lá uma parte, eu nunca assisti isso. Como é que você Negócio de sabe? Alice, não? É só pesquisei, só pra... Alice. Eu só pesquisei. Tem uma hora que ela vai chegar e tem um gato lá, né? Tem um gato colorido. Aí ela começa a ver as coisas tudo dismórfica. Olha assim, aí parece uma cabeçona, fica tudo dismórfico. Pessoal, existe esse tipo de aura, que é conhecida como a síndrome de Alice no País das Maravilhas, em que existe essa metamorfopsia, essa distorção. Tudo bem? Então, quem tem aura, olha assim para o Emanuel está com uma cabeçona, bem grandona, então distorce. Certo? Metamorfopsia. Tudo bem? Pode ser para mais ou pode ser para menos. Vai distorcer. Tudo bem? É como se a gente olhasse aqueles espelhos côncavos, né? Fica todo distorcido. Existe a aura basilar, em que o paciente tem sintomas do tronco encefálico, pode ter zumbido, tontura, muito comum essa aqui, zumbido, tontura, diplopia, parestesia em face. A migrânia hemiplégica, que a gente já falou, que é um tipo de aura que o paciente fica hemiplégico. Tranquilo, pessoal? Existem várias auras. Quem descobriu a aura foi esse bigodudo aí, ó. Alguém sabe quem que é esse sujeito aí? Então esse sujeito aí, ele explicou a fisiopatologia da aura. Ele explicou a fisiopatologia da aura, tá certo? Ele estava em Harvard, tá certo?
no sábado, ele estava fazendo experiência em gato. E o que ele fazia? Ele estimulava o cérebro do gato, do gatinho. Essa estimulação, pessoal, ela tinha um padrão como se fosse uma pedra jogada no lago. Tinha uma ampliação em onda. Quando a gente joga uma pedra, a gente tem a onda, né? Essa onda ela começa pequenininha e vai aumentando. Foi isso que ele viu, tudo bem? Em que essa alteração do cérebro começa pequenininha e vai aumentando até ocupar toda a extensão do encéfalo. Quando ocupa toda a extensão do encéfalo, some o estímulo. É como se fosse uma propagação em onda. Por isso que a aura ela começa pequenininha, ela vai aumentando até sumir. Tudo bem? Então quem explicou isso aí foi a tese de doutorado desse bigodudo aí. Tá certo? Doutorado em Harvard. Quem que é esse bigodudo? Aristides Leão, brasileiro. Já estava achando que era americano, né? Então esse bigodudo aí é conhecido como Aristides Leão. É o brasileiro mais citado nas referências internacionais. Qual que é o brasileiro mais citado? Aristides Leão. Ele fica lá brigando com aquele lá que fundou, né? Um negócio de currículo lá, tem? Esses dois aí são os top, né? Então, o mais citado em livro de neurologia é o Aristides Leão, disparado. Porque ele vai explicar a fisiopatologia da aura e vai explicar a fisiopatologia das crises convulsivas. Então, as crises convulsivas também tem esse padrão aí de alastramento, como se fosse uma onda. Esse alastramento na literatura é conhecido como padrão alastrante de Leão, em homenagem a ele, Aristides Leão. Padrão alastrante de Leão. Então, geralmente a área visual começa no polo occipital e geralmente pode dominar todo o encéfalo, sempre com esse padrão em onda. Tudo bem? Então, para a gente entender. Mas por que o sujeito tem enxaqueca, migrânia? A gente já sabe que a migrânia, a gente não sabe a causa. Tudo bem? Quem tem migrânia, quem tem dor de cabeça, não tem uma lesão. Tudo bem? Em tese também não tem inflamação. E por que essa cabeça dói? Tá certo? Por que essa cabeça dói? Existem várias explicações. Ao longo da medicina já houve várias explicações. Hoje a gente costuma pensar, ou a gente acha, que a enxaqueca migrânia ela é causada por uma hiperexcitabilidade trigeminal. Tudo bem? Então é o sistema trigeminal que está disfuncionante. A gente entende que a enxaqueca é uma disfunção da sensibilidade da cabeça. Esse sistema ele é mais hiperreativo. Estímulos que não causariam dor vão provocar dor em um paciente que terá migrânia. Então, qualquer fator exógeno ou endógeno irá provocar dor, porque esse paciente tem um sistema trigeminal mais excitado ou excitável. Tranquilo, pessoal? Em tese, a gente não sabe ainda a fisiopatologia da enxaqueca. Por que os pacientes têm migrânia? Fatores desencadeantes. Para migrânia, pode ser qualquer coisa, pode desencadear migrânia. Então, o paciente que tem migrânia, ele tem que ter a vida regrada. Ele tem que funcionar regular, tem que funcionar igual um reloginho.
tá certo? Não pode fugir do padrão. Então, sempre que fugir do padrão, vai ter migrânia. Tudo bem? Qualquer fator que tire ele do padrão vai facilitar ter dor. Porque a migrânia ela gosta do padrão. Para evitar ter dor, não pode sair do padrão. Então, se comer demais, migrânia. Comer de menos, migrânia. Dormiu muito, migrânia. Dormiu pouco, migrânia. Dormiu na hora errada, migrânia. Tudo bem? Existem várias comidas, que aí é muito específico de cada paciente, que vai desencadear a migrânia. Assim como dor, medicamento, existem vários fatores. O que a gente tem que lembrar? Tem que ter regularidade, tem que manter um padrão, tá certo? Fugir do padrão, chance alta de ter crise, o paciente que tem migrânia. Ó, o tratamento da migrânia, pessoal, ele é baseado no tratamento da crise. Então, existe um tratamento para a crise da migrânia, enquanto o paciente está com dor, e existe um tratamento profilático ou preventivo. Então, existe o tratamento da crise e o tratamento profilático. O tratamento da crise, geralmente a gente vai usar alguns fármacos que são um pouco mais efetivos em relação a outros fármacos. Então, estão vendo essa tabela aí? Então, geralmente, quando a gente usa esses fármacos aí, a gente, em tese, está agindo na fisiopatologia da dor. Então, a gente pode usar um AINE, que é o AS, ou um analgésico normal. Então, AINE ou analgésico normal. Aí a eficácia. Geralmente, AINE e analgésico normal não vão resolver uma crise de migrânia grave. Aí, nesse caso, a gente tem que partir para as medicações mais específicas. Então, existem medicações mais específicas, que são os triptanos e os ergotamínicos. Então, existem os triptanos, que são mais específicos, mas efetivos. Olha a eficácia, olha os efeitos colaterais. Então, as medicações mais efetivas para migrânias são os triptanos. Existe uma substância no nosso cérebro que é conhecida como 5-hidroxitriptamina. Ou serotonina. Tá certo? Essa é a 5-hidroxitriptamina. 5-hidroxitriptamina ou serotonina. O que a serotonina faz no mecanismo da dor? Ele inibe o sistema trigeminal. Tudo bem? Então, existem receptores de serotonina no sistema trigeminal que vão atuar inibindo o quinto nervo, o nervo trigêmeo, todo o sistema trigeminal. Se inibe o sistema trigeminal, a dor ela melhora ou piora? Ela tende a melhorar. Tudo bem? Então, olha lá. 5-hidroxitriptamina. São os triptanos. Tudo bem? Então, os triptanos são esses fármacos. São agonistas da serotonina. Tudo bem? Então, no mercado, existem fármacos que são mais efetivos para a gente tratar uma crise de enxaqueca, que são os triptanos. Exemplo, Sumax. Quem tem enxaqueca aí já tomou Sumax. Sumax é o sumatriptano.
Existe o sumatriptano. Cada tranquilo aqui, professor. Existe Naramig, que é o naratriptano. Existem vários triptanos, pessoal. Esses são o que a gente mais usa. Então existem os triptanos, que são medicações mais efetivas para o controle da crise. São agonistas serotoninérgicos. Tranquilo? Inibe o sistema trigeminal. Os ergotamínicos são inibidores não seletivos. Ó, então, agonistas seletivos são os triptanos seletivos. Os ergotamínicos são agonistas não seletivos. Inibe tudo. Tudo bem? Agonista não seletivo são os ergotamínicos, também tem alta eficácia. Exemplos de ergotamínicos que a gente tem na farmácia: Cefaliv, Igraliv, Cefalium. Então, geralmente essas medicações é um ergotamínico com paracetamol ou com dipirona. Tranquilo? As medicações que são mais efetivas para controle da crise de migrânia são os triptanos ou os ergotamínicos. Tudo bem? Os triptanos são agonistas seletivos da serotonina, da 5-hidroxitriptamina, e os ergotamínicos são agonistas não seletivos. Professor, Esse é para crise. eu não consegui entender essa relação do nervo trigêmeo. O nervo trigeminal é o nervo responsável pela dor, tá certo? Então, o nervo sensitivo de todo o crânio é o nervo trigeminal. Tudo bem? Se eu bater na tua cabeça, pá, machucar, quem que vai levar essa informação até seu cérebro é o nervo trigeminal. Entendeu? Se eu inibo ele, eu vou inibir a aferência do nervo para o cérebro. Então, em tese, eu vou inibir a dor. Tudo bem? É o sistema trigeminal hiperexcitado. A gente tem a migrânia. A explicação básica é essa: é o sistema trigeminal hiperexcitado. Nosso tratamento vai se basear em deixar esse sistema trigeminal menos excitado. Existem algumas indicações onde a gente vai precisar fazer o tratamento profilático. O que é o tratamento profilático? É o tratamento preventivo. Então o paciente vai tomar a medicação todo dia para não ter crise. Tudo bem? Então tem pacientes que têm enxaqueca, onde a gente vai ter que fazer o tratamento profilático. É dar uma medicação para o paciente, ele vai tomar todo dia para não ter crise. Tudo bem? Nós temos que tomar um remédio todo dia. Quando que a gente indica um tratamento profilático? Pelo menos 3 crises ao mês. O paciente tem migrânia, toda semana tem uma crise, a gente indica tratamento profilático. Ou o paciente tem uma crise de migrânia grave e fica uma semana incapacitado. Existem essas crises de migrânia em que o paciente fica muitos dias incapacitado. Nesse caso, a gente tem que fazer o tratamento profilático, por mais que seja só uma crise. Então, de maneira geral, pelo menos 3 crises ao mês. Está tendo muita crise, vamos dar um remédio, vai tomar todo dia para esse paciente não ter mais crise. Ou o paciente está fazendo abuso de analgésico. Quando que a gente considera abuso? Toma 10 dias no mês de analgésico.
Então, pelo menos 10 dias do mês, ele está tomando analgésico. Ele está abusando. Só pelo abuso, ele pode ter um tipo de dor de cabeça que é conhecida como cefaleia por abuso de analgésico. Tá certo? Então, o paciente ele pode transformar a sua migrânia em outro tipo de dor. É quando tem abuso. Quando que tem abuso? Pelo menos 10 dias em um mês tomando analgésico. Migrânia com risco de sequelas neurológicas. Quando que isso acontece? Aura prolongada. Migrânia com aura prolongada, a gente tem que fazer profilaxia. Tudo bem? Geralmente, o paciente que tem migrânia, enxaqueca, é comum ele ter outro problema associado. Não é raro, é comum. Geralmente, o paciente que tem migrânia tem uma ansiedade ou uma depressão junto, ou tem uma insônia. Tudo bem? Geralmente tem outro problema associado. Queixa de tontura. Tem muita tontura. Enxaqueca ela acompanha com muita tontura. Por que que a gente tem que considerar isso? Porque as medicações profiláticas, elas fazem parte de várias classes farmacológicas. E a gente vai ver. Então existem os beta-bloqueadores, que são medicações usadas para a profilaxia da enxaqueca. Então, para a profilaxia, pessoal, não existe uma medicação específica. A gente usa outras classes de medicações que viram que melhorava ou suprimia as crises de enxaqueca. Tranquilo? Beta-bloqueador. Quais são os beta-bloqueadores que a gente pode usar aqui? Propanolol ou atenolol. Tudo bem? São os mais comuns a gente usar. Existem outros. Mas geralmente o que a gente usa é o propanolol e o atenolol. Então sempre esse tratamento profilático ele é baseado nas comorbidades. Então o paciente é hipertenso, o paciente idoso hipertenso, com migrânia, a gente usa um antihipertensivo, propanolol. Tudo bem? Agora é bom eu usar propanolol em um paciente jovem. Então como Emanuel tem enxaqueca, eu vou usar um propanolol no Emanuel? Não é uma boa escolha, pessoal. Propanolol pode causar sonolência, fadiga, impotência sexual. A gente precisa saber os efeitos colaterais. Tudo bem? Paciente asmático não pode propanolol, dá broncoespasmo. Tudo bem? Então, as questões de prova, elas vão jogar em cima disso. Tá certo? Então, as questões de prova, vai estar lá, vai passar um caso clínico, vai te perguntar qual que é o tratamento mais ideal. Aí tu tem que considerar o caso clínico. Se tiver asma, você vai usar propanolol? Não. Tudo bem? Tranquilo? Antidepressivos. Quais são os antidepressivos? São os antidepressivos tricíclicos. A amitriptilina e a nortriptilina. Antidepressivo mulambo. Tudo bem? Antidepressivo tricíclico. Então, paciente que queixa de insônia, depressão, aí a gente passa um tricíclico para fazer a profilaxia da migrânia. Quais são os efeitos colaterais do tricíclico? Sonolência, boca metálica, ganho de peso, tudo bem? Alterações cardíacas, arritmias. É bom para o jovem? Não. Tudo bem? Então vocês têm que considerar isso. Os antidepressivos aqui são os antidepressivos tricíclicos, antagonistas dos canais de cálcio.
Esses antagonistas aqui não é nimodipina, nifedipina, não. Aqui são os antivertiginosos. A flunarizina e a sinarizina, que a gente usa para labirintite, para vertigem. Então, se é um paciente que queixa de vertigem, de tontura, a gente pode passar um antivertiginoso, um antagonista do canal de cálcio. Flunarizina e sinarizina são antagonistas dos canais de cálcio. Qual que é o problema? Sonolência, síndrome parkinsoniana, não vai tomar cervejinha, fica derramando. Flunarizina. Só que é uma excelente medicação para paciente jovem. Tem pouco efeito colateral e controla bem a migrânia. Geralmente é o que eu passo a flunarizina. A chance de ter síndrome parkinsoniana é o uso crônico, é muito raro. Tudo bem? Mas pode ter síndrome parkinsoniana. Ó, antagonistas serotonérgicos. Quais são os antagonistas serotonérgicos que a gente pode usar na migrânia? Até um pouco paradoxal, né? Que aí a gente está usando agonista e a gente está usando antagonista. Alguém lembra? Fluoxetina. Aqui a fluoxetina é agonista, é inibidor da recaptação da serotonina. Então, fluoxetina, sertralina, ele inibe a recaptação, ou seja, fica mais serotonina. Aqui eu estou usando um antagonista, é para baixar a serotonina. Tu pesquisou aonde? No resumo, né? Então existe uma medicação, é quase única, que é a ciproheptadina. Ciproheptadina. Que as criancinhas. Ciproheptadina. Heptadina, com H. Heptadina é com H. E ciproheptadina? Derivados da heptadina. Ciproheptadina. Mas o que é a ciproheptadina? É um Alguém sabe para que serve isso? Ciproheptadina é a única medicação que tem efeito comprovado para abrir o apetite. Tudo bem? Orexígeno. É um orexígeno. Tem esse nome feio. Não é anorexígeno, é o contrário. O sujeito come até os papel de caderno. É o Apevitin. Eu tomei isso aí. É o xaropinho Apevitin. Não. Tá certo? Então a meninazinha lá, 6 anos, 5 anos, pode ter enxaqueca. Tudo bem? Dá-lhe Apevitin. A mãe queixa que não come, tá certo? Dá um Apevitin. Anticonvulsivante. Os anticonvulsivantes, pessoal, são basicamente dois aqui. A gente tem o topiramato, que é excelente para paciente jovem, causa perda de peso. O que a gente não pode usar? A gente já falou lá na epilepsia. Na epilepsia, qual que era o problema?
nefrolitíase. Então, se o paciente vai lá, dizer um caso, está em migrânia, tem nefrolitíase, a gente não pode usar topiramato. Qual que é o cenário ideal da gente usar topiramato? Paciente com sobrepeso, obesidade, a gente pode usar topiramato. Paciente jovem, com sobrepeso, obesidade, topiramato é bom. Por quê? Perde peso. Tudo bem? Qual outro anticonvulsivante? Ácido valproico ou valproato. Ácido valproico é a mesma coisa que valproato. A gente pode usar, tudo bem? Como nessa classe aqui de anticonvulsivante. Qual que é o problema do ácido valproico? Em gestante, interferir no folato, que é hepatopática. Tem que ficar de olho nas enzimas hepáticas. Tudo bem? É o que a gente já falou lá na epilepsia. Professor, para fazer o tratamento profilático, o senhor falou que quando tem uma aura prolongada, a gente considera maior sensibilidade. Ó, então esse é o tratamento profilático. Up to date, atualização, certo? Então, hoje existem fármacos que são muito mais efetivos para a profilaxia do que esses fármacos aí que a gente falou. Tudo bem? Que são os antagonistas do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então, peptídeo relacionado do gene da calcitonina, peptídeo relacionado do gene da calcitonina é um peptídeo que inibe também o sistema trigeminal. Tudo bem? Então existem fármacos novos que são anticorpos monoclonal. É um anticorpo que vai contra objetivamente o peptídeo. Tranquilo? Então esses fármacos aí, pessoal, é o melhor. É o que existe de melhor. São fármacos que estão surgindo atualmente. Por isso que é atualização. Para profilaxia. Tá certo? Então, olha lá, você toma uma vez subcutânea, uma vez, está protegido por um mês. Tranquilo? Tem fármaco que é trimestral. Eu não sei nem o valor, mas deve ser em torno de 50 mil cada aplicaçãozinha. Então, o futuro da medicina, pessoal, o futuro da medicina serão esses fármacos aí. Serão os anticorpos monoclonais. Então, em poucos anos, daqui a uns 20 anos, 15 anos, o que a gente vai usar é anticorpo monoclonal. É o trem mais específico que existe. Tudo bem? Então, tu faz lá subcutâneo, está vários meses protegido. Não precisa ficar tomando propanolol todo dia. Toma propanolol. Tudo bem? Esse aqui que vai ser o top, vai ser o futuro da medicina. Então, todas as doenças na medicina irão ter um anticorpo monoclonal. A oncologia, hoje em dia, praticamente toda a oncologia, o tratamento, a quimioterapia é baseado em anticorpo monoclonal. Tudo bem? As doenças imunológicas, desmielinizantes, anticorpo monoclonal. Tá certo? Hematologia, anticorpo monoclonal. Qualquer doença vai ter um anticorpo monoclonal. A enxaqueca já tem a enxaqueca. Tudo bem? A doença que não mata ninguém. Anticorpo monoclonal. Tudo bem? Então, antagonistas do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Tranquilo, pessoal? Ó, para terminar a aula,
A gente vai falar da cefaleia tensional. Aqui é 2 slides, porque não tem o que falar, entendeu? Essa cefaleia aqui, uma reza ela passa. Então ninguém vai no médico por conta de cefaleia tensional, pessoal. Tomou um banho, passou. Chá de camomila, passa. Essa cefaleia tensional é uma cefaleia primária. É a cefaleia primária mais comum. É a nossa cefaleia. A cefaleia que a gente sente, ou a parte aqui dos que não tem enxaqueca, é a cefaleia tensional. É a cefaleia do fim do dia, do cansaço, do estresse. Essa também continua sendo mais comum nas mulheres. A gente também não tem uma certeza por que os pacientes têm cefaleia tensional. O que a gente acha? A gente acha que é por conta do uso da musculatura pericraniana. Então ficou lá ouvindo, o músculo estapédico está lá contraindo o tímpano, estabilizando o tímpano o dia inteiro. O músculo da mastigação é o temporal, que se prende na cabeça. Os músculos orbitários, né, querendo focar as coisas. No final do dia a gente vai ter dor de cabeça por estresse muscular. É o que a gente acha, mas ninguém tem certeza de nada. Tudo bem? Se existe uma coisa complicada na medicina, pessoal, é o tal da dor. Eu sinceramente acho que ninguém sabe o que é dor. Só que a fisiopatologia concreta da dor, ninguém sabe. Entendeu? São tantas vias, tantas substâncias, que eu tenho certeza que ninguém sabe nada de dor. A gente vai ver que existem especialidades que são especialistas em dor. Então, a neuro que trabalha comigo, a doutora Rafaela, ela tem uma sub, entendeu? Ela é sub em dor. Então, ela tem neurofuncional em dor, entendeu? O paciente tem uma dor intratável. Existe neurocirurgia, vai lá e vai tratar a dor. Entende? Mas a fisiopatologia, a causa, eu acho que ninguém sabe de nada. A gente trata meio assim, na escuridão. Se ela me ouvir falando isso aqui, ela vai me matar. Mas é porque eu acho. Porque é um trem tão complexo, pessoal. Sem entender dor é tão complexo que física quântica é fichinha perto do que a gente entendeu que é a dor. Estou te falando. Eu consigo entender física quântica, dor eu não consigo. Quase impossível, é uma coisa. Você vai por um caminho, já abre quase 100 caminhos diferentes. Não dá para entender. Cefaleia tensional. Cefaleia tensional. Cefaleia tensional, pessoal, é tudo ao contrário da enxaqueca. Só tu escrever aí, é o contrário da enxaqueca. É o contrário da enxaqueca. Por que é o contrário da enxaqueca? Porque geralmente a dor é bilateral. A enxaqueca é unilateral. A tensional é bilateral. A dor é em aperto ou pressão. A enxaqueca é pulsátil. Tudo bem? É uma dor de cabeça leve. O paciente tem a dor de cabeça, toca a vida. Ninguém para por cefaleia tensional. Vai até a academia. Não piora com o esforço físico. É tudo ao contrário. Percebe que é tudo ao contrário? Geralmente o paciente não tem náuseas e não tem vômito. Ele nunca fecha aqueles critérios para enxaqueca, porque é tudo ao contrário. Não pode ter náusea e também não ter vômito. Às vezes tem fotofobia. Vocês lembram na enxaqueca que tinha foto e a fono para fechar critério? Aqui nunca tem os dois, mas pode ter um. Tudo bem? Então geralmente tem fotofobia, mas não tem fono. Ou tem fono e não tem foto. Náusea e vômito nunca tem. Muito raro de ter. Então os critérios
ao contrário da enxaqueca. Tudo ao contrário. Isso aqui não cai em prova, é muito raro cair isso aqui em prova. Certo? Ninguém leva isso aqui a sério, né? Tratamento não farmacológico, yoga. Tá certo? Mas yoga que melhora. Relaxamento. Técnica de relaxamento. Escutar uma música melhora. Tem uma música aí, tem uma música que diz que é a música que mais relaxa, né? Acho que é Weightless. A música que mais relaxa, diz que trata até depressão. Tem um link aí? Eu não lembro direito. Eu fui escutar uma vez, rapaz, eu quase morro. Falando sério. Essa aqui Diz que cara, bota aí. É essa aí. Rapaz, eu quase morri. Eu não consegui escutar 5 segundos dessa música. E diz que a música considerada trata tudo, trata até isso aqui. Você vai ver quem é o compositor. Não, é um. Era uma música. Hã? Era uma música. Ah, escuta essa música aí, eu não sei não. Tratamento farmacológico, pessoal. Aqui é um analgésico simples. É dipirona, paracetamol, wine, que irá tratar. Profilático. Tratamento profilático, pessoal, para a cefaleia tensional, só se ela cronificar. Só se a cefaleia cronificar, quem tem a cefaleia crônica, mais do que 15 dias de cefaleia ao mês. Se o paciente tem a cefaleia crônica, nesse caso a gente pode fazer o tratamento profilático. Tratamento profilático na cefaleia tensional que realmente funciona, tricíclico. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, fluoxetina, sertralina, não é tão bom quanto os tricíclicos. Tudo bem, se vou fazer profilaxia, nesse caso, a gente fica meio que restrito pelos tricíclicos. Amitriptilina e nortriptilina. Tudo bem? Próxima aula, a gente continua a nossa saga nas cefaleias. Cefaleia é um assunto importante. Toda prova de residência médica tem cefaleia. Toda prova de residência tem que ter cefaleia. Tranquilo? Chegar em casa, vocês vão pôr a música lá pra vocês relaxarem. O senhor vai morrer, vai Ok? Síndrome parkinsoniana, demências. Vai.